Alien. Surgido das sombras. Parte 1. Sonhando com monstros. Capítulo 7. Sombras. Em poucas piscadelas, o mundo de Ripley se transformou em caos. Assim que a escotilha da Samson se abriu, os aliens avançaram. Foram tão rápidos, silenciosos e furiosos que ela nem teve tempo de contar. Os membros os propeliam ao longo da ponte de atracação e da câmara de pressurização, fazendo-os deslizar nas superfícies metálicas. Alguém gritou em alarme, e as criaturas atacaram a rede de carga. Ripley se agachou segurando a picareta, pronta para arrastar as criaturas rumo às portas da anticâmara. Mas havia algo de errado com a rede. Segurou bem dois deles num emaranhado confuso, mas os outros dois se debateram com violência, membros atacando e cortando, caudas chicoteando, e aqueles dentes terríveis estalando e fazendo um medo gélido percorrer suas veias. "Cuidado, eles!" gritou ela. E então os aliens atravessaram. A rede de malha de aço e núcleo metálico se rompeu, fios de alta tensão se agitando pelo ar com um som agudo de chibata. Villefort gritou enquanto suas feições eram esmagadas. O sangue se espalhou pela anticâmara, pintando as superfícies intensamente brancas num tom impressionante de vermelho. "Oh!" gritou enquanto ligava o maçarico de plasma. Um alien avançou contra ele, depois guinou para o lado, tomando impulso em uma fila de bancos, desviando-se da chama. Avançando na direção de Ripley. Ela se agachou junto da divisória e apoiou o cabo longo da picareta no chão, apontando-a para cima e para longe de si na diagonal. O alien, de alto, anguloso e quitinoso, com as unhas de navalha, a cabeça curva e a boca projetada para fora, imagem que havia assombrado seus pesadelos por tanto tempo, já aproximava-se, as garras rasgando sulcos no piso enquanto tentava desacelerar. Mas não foi rápido o bastante. A criatura guinchou quando a ponta afiada da picareta penetrou seu corpo pouco acima das pernas. Um fedor acre fez Ripley engasgar. Ela ouviu um fluido espirrando no metal e sentiu o cheiro de queimado. "Ácido!" gritou ela. Lançou-se para a frente com a picareta. O alien manteve a posição, agachado, com as mãos fechadas e agitadas, as mandíbulas estalando. Mas não passava de uma distração. Ripley ouviu o leve vu da cauda da criatura e se abaixou bem a tempo. A picareta foi arrancada de suas mãos e voou quicando pela anticâmara. Ripley fingiu que ia para a câmara de pressurização, à esquerda, mas saltou para a direita, seguindo a parede curva em direção ao corredor. Sentiu que a criatura a seguia, e, quando se aproximou das portas, "Oh!" gritou, "Ripley, se abaixe!" Ela se abaixou sem hesitar. Um rugido ensurdecedor surgiu ao seu redor, e ela sentiu o cheiro de cabelo queimado enquanto a pele da nuca, do pescoço, do couro cabeludo e dos braços se retesava devido a um calor inacreditável e causticante. O alien soltou um guincho alto, agonizante. Ripley olhou na direção das portas abertas no momento em que outra sombra avançava por elas. À distância, ouviu um impacto úmido, carnoso, um baque e um grunhido. Alguém gritou. Alguma coisa agarrou sua mão, e Ripley berrou e chutou algo atrás dela, a bota pesada acertando a coxa de Hope. Ele arfou, depois a segurou com mais força e a arrastou pela anticâmara. O alien ainda estava guinchando e queimando, debatendo-se pela anteparacurva e se encaminhando para as portas da câmara de pressurização. Na direção de Powell. Ele estava parado diante dos dois aliens que ainda lutavam contra a rede, mirando o lança-cargas. Havia algo de errado com seu rosto. Ripley viu a mancha de sangue no peito e no pescoço do homem, viu o sangue que pingava do rosto dele, totalmente inexpressivo. Balançava o lança-cargas para frente e para trás, mas não parecia estar enxergando nada. Ela olhou na direção dele e viu o que acontecerá com Villefort. Fora trucidado. "Powell!" gritou ela. "À sua direita." Powell ergueu a cabeça. Mas em vez de olhar para a direita, onde o alien em chamas cambaleava em sua direção, olhou para a esquerda, para o amigo morto. Cazenove saltou duas filas de assentos, abriu as pernas para se firmar e disparou o lança-cargas no alien em chamas. O disparo foi ensurdecedor, pulsando nos ouvidos de Ripley e soprando as chamas do couro escaldado da criatura. Ela berrou mais alto, mas continuou na direção de Powell, caindo sobre ele, e Ripley não fechou os olhos a tempo. Viu a cabeça do homem eclodir sob o impacto das presas prateadas da criatura em chamas. "Que merda é essa?" gritou o Cazenove atirou de novo, 2 vezes, estilhaçando a cabeça do alien e espalhando as partes em chamas pelo chão e pela parede daquele lado da anticâmara. Labaredas subiram pelas janelas, a fumaça formando padrões complexos, e uma névoa ácida se ergueu.
chiando, fumegando. Temos que sair, disse Ripley. Cadê o outro? Perguntou o do outro lado da porta. Mas o ácido vai, Kasianov, rápido. Berrou o A médica se aproximou deles. Ripley viu sua descrença, mas também a determinação que havia sufocado o terror. Era um bom sinal. Era disso que precisavam. Um dos aliens presos na rede se soltou, vindo rumo a eles do outro lado da anticâmara. Jogou os assentos para o lado, pulou por cima de uma fila de estantes de equipamentos e saltou sobre Kasianov. Ou ergueu o maçarico de plasma. Mas, se atirasse dessa distância, fritaria a médica também. Não, disse Ripley. Ela desviou para a esquerda, jamais tirando os olhos do alien. A criatura parou brevemente, e Ripley teve um pensamento egoísta: viu, não venha para cima de mim. O medo gerou essa ideia, e momentos depois, quando o alien saltou e o torrou com o maçarico de plasma, ela sentiu um rubor de vergonha. Mas Kasianov estava viva por causa da decisão rápida de Ripley de distrair a criatura. Ela agira por instinto, e seus pensamentos mais abjetos, impulsionados pela autopreservação, precisaram de um momento para acompanhá-la. A russa assentiu para ela em agradecimento. Então, uma das janelas respingadas de ácido se rompeu. A tempestade foi instantânea. Qualquer coisa que não estivesse fixa foi sugada e jogada pela janela, carregada pela atmosfera que jorrava para o espaço sob imensa pressão. Cadeiras quebradas, armas caídas e painéis voaram pela anticâmara e emperraram na janela e na antepara. O som era inacreditável, um rugido que ameaçava arrancar os tímpanos de Ripley. Ela tentou respirar, mas não conseguia encher os pulmões de ar. Segurou-se ao suporte de uma fila de cadeiras fixadas ao chão, estendendo a outra mão para o. Ele se agarrava à beira da porta, Kasianov agarrando-se à jaqueta dele. Ripley olhou para trás. 2 corpos massacrados, tudo o que restava de Wilford e Powell, e estavam pressionados contra a janela quebrada, ambos mortos, os aliens queimados quase fundidos a eles. A criatura sobrevivente, ainda presa na rede, tentava agarrar-se à porta da câmara de pressurização, mas a mão do alien escorregou enquanto Ripley observava e ele voou, colidindo com seus irmãos mortos. Coisas eram sugadas para a ruptura e roupas, partes de corpos e outros objetos da Samson que ela não conseguiu identificar. Viu o braço direito e o peito de Powell derretendo devido ao ácido derramado. Não temos muito tempo. Ela tentou gritar. Mal escutou a própria voz, mas pôde ver pela expressão de Kasianov que a médica entendia o terrível perigo que corriam. Por um momento, a tempestade se abrandou um pouco. A ruptura na janela estava entupida de móveis, partes de corpos e painéis de antepara. Ripley sentiu a pressão nos ouvidos e o puxão nos membros diminuir, então, começou a se arrastar pelos suportes fixos ao chão rumo à porta. Com o ácido corroendo os detritos, o período calmo não duraria muito. Oak também se arrastou, ajudado pelas mãos dos colegas do outro lado. Kasianov foi com ele. Então, os dois se voltaram para Ripley. Entalado no batente da porta e segurado por trás, Oak estendeu a mão para ela. Quando ele olhou por cima dos ombros dela e arregalou os olhos, Ripley apoiou os pés no chão e tomou impulso. Oak agarrou seus braços com tanta força que ela viu sangue brotando nos pulsos, onde as unhas dele se cravaram. As divisórias que seguravam a janela no lugar cederam. Com um grito que Ripley mal ouviu, Oak a puxou para trás. As portas já estavam se fechando, e ela foi içada pela abertura momentos antes do fechamento. Ouviu um ruído alto e longo, um grunhido metálico e, imediatamente depois, o suspiro do ar entrando com força. Atrás das portas era um caos. Mas ali, por alguns segundos, houve um silêncio quase absoluto. Então, a audição de Ripley começou a voltar. Ouviu ofegos e grunhidos, e palavrões murmurados por Oak quando ele viu o corpo mutilado de Garcia entalado em uma porta do outro lado do corredor. O peito era uma massa sangrenta, os ossos brilhando com o sangue que escorria. Um deles passou e disse Ripley, olhando para Seddon. A oficial de ciências assentiu e apontou para o corredor. Ele entrou na nave e disse ela. Foi muito rápido. E era enorme. Enorme. Temos que encontrá-lo, e disse Ripley, decidida. E os outros? Perguntou Seddon. Oak balançou a cabeça. Wilford. Powell. Os dois estão mortos. O caos do outro lado das portas terminou tão rapidamente quanto começara. Ripley se levantou, trêmula, olhando para Oak,
Kasianov e Seddon. Tentou não olhar para o corpo dilacerado e patético de Garcia, pois lembrava muito de Lambert, pendurada ali com o braço balançando, o sangue pingando. Temos que encontrá-lo, repetiu ela. Baxter, La Chance. Chamou-o. Um se soltou da rede. Ouviram? Não houve resposta. A descompressão deve ter arruinado a conexão e sugeriu Seddon. Ripley levou as mãos ao headset, mas ele se fora. Arrancado em meio à violência. A ponte de comando e falou-o. Vamos nos reunir lá. Precisamos ficar juntos, chegar lá o mais rápido possível. Avisá-los. Aí decidiremos o que fazer. Mas só depois de estarmos todos juntos. Concordam? Ripley assentiu. Concordo, respondeu Seddon. O pegou o último lança-cargas que restava e seguiu na frente. Eles tinham avançado tão rápido. Mesmo depois de ficarem presos na Samson por 70 dias, saíram de lá mais depressa do que Ripley havia imaginado. Não sabia bem o que estava esperando. Descobrir que tudo tinha sido um sonho ruim, talvez. Perceber que as coisas lá dentro não estavam, na verdade, relacionadas de maneira alguma ao monstro que matara sua tripulação, 37 anos antes. Mas estava errada. Havia, sim, uma relação. Eram exatamente os mesmos. Criaturas gigantes, insetoides, reptilianas, mas com um corpo que, sob determinada luz, de certos ângulos, poderia ter sido humanoide. Aquela cabeça, os dentes. Hope ergueu a mão. Ripley parou e repetiu o sinal, para que Seddon pudesse ver, e, atrás dela, Kasianov. Pararam em uma bifurcação no corredor. Do outro lado havia uma porta, ainda sólida e segura, que levava às baías de atracação destruídas. Após a esquina ficava o corredor que seguia até a estrutura principal da Marion. Hope ficou imóvel, empunhando o lança-cargas junto ao corpo. Era longo e difícil de manobrar, e, para mirar à frente enquanto prosseguia, o engenheiro teve que se expor no corredor. O alien poderia estar em qualquer lugar. Em qualquer canto. Em qualquer sombra nas paredes do corredor, de uma passagem aberta, da escotilha ou da sala lateral. Ripley o vira disparar pela anticâmara, ou virá-o parar tempo suficiente apenas para matar Garcia e então desaparecer, ignorando Seddon completamente. Talvez porque ela estivesse armada. Mas provavelmente, pensou Ripley, por ter percebido a vasta nave a qual agora tinha acesso irrestrito. Talvez tivesse parado uns 12 passos adiante e estivesse esperando por eles. Babando, sibilando baixinho, antecipando sua primeira refeição de verdade em muito tempo. Ou talvez tivesse se lançado de uma vez nas profundezas da nave, perdendo-se nos cômodos escuros e frios, onde poderia planejar o que faria a seguir. Hope esgueirou-se pela esquina e Ripley parou por um segundo, segurando a respiração. Mas não houve explosão de violência, e ela prosseguiu, aproximando-se dele mais uma vez. Chegaram ao fim do nível de atracação e subiram uma escada larga até a ala principal da nave. Ela ficou de olho no topo da escada. A área estava bem iluminada, mas ela ainda esperava ver a silhueta cintilante, com membros angulosos e cabeça curva. Mas estavam sojinhos. Hope olhou para trás, o rosto tenso. Ripley sorriu e assentiu num gesto encorajador, e ele sorriu também. Atrás dela, Seddon e Kasianov continuavam perto, mas não tão perto a ponto de atrapalhar os movimentos uma da outra. Embora tivesse perdido o headset, Ripley ainda conseguia ouvir a respiração forte das duas e em parte exaustão, mas principalmente terror. Ninguém falava nada. O choque do que havia acontecido ainda pairava no ar, contido pelo jorro de adrenalina. Vamos sentir o choque em breve, pensou Ripley, lembrando-se do som triturante no momento em que o alien mordeu a cabeça de Powell. O sibilar, o fedor ácido de quando o sangue da criatura destruída espirrou nos cadáveres arruinados dos dois homens. Vamos senti-lo em breve. Hope as guiou por um corredor mais largo e melhor iluminado, chegando a uma área central de circulação. De lá saíam outros corredores, bem como um elevador que levava aos diferentes andares. 3 passagens estavam seladas, separando as áreas que haviam sofrido descompressão no desastre inicial, todas agora isoladas. Os outros corredores, que levavam aos fundos da nave, continuavam desimpedidos. De onde estavam, podiam ver uma parte do caminho de cada uma dessas passagens. Havia portas nas sombras. Escadas se erguiam para longe das vistas. Luzes piscavam de fontes de energia fracas ou interrompidas, criando um movimento trêmulo onde não havia ninguém. Hope indicou o elevador.
Seddon se adiantou, rápida e silenciosa, e apertou o botão para chamá-lo. Baxter! Sussurrou Opa ao microfone. LaChance? Ele olhou para Seddon, depois para Kasianov. Ambas balançaram a cabeça. As luzes acima do elevador piscaram num vermelho monótono. Escadas? Perguntou Ripley. Opa sentiu e indicou o caminho. Deslocaram-se para trás da área do elevador, rumo ao fundo da escada mais larga. Opa começou a subir imediatamente, o lança-cargas apontado para a frente. Ripley e as outras duas o seguiram. Avançaram em silêncio, andando mais rápido que ousavam, e quando chegaram ao andar seguinte Opa parou e espiou a esquina. Ele prosseguiu. A nave zumbia e pulsava ao redor deles com sons e sensações familiares. No próximo andar, Opa parou de novo, fitando algo, paralisado. Ripley se posicionou ao lado dele. Estava pronta para agir depressa e agarrá-lo, recuar e descer se o alien atacasse, mas ela não conseguia ver o que havia de errado. Tocou o ombro dele, apertando-o para chamar sua atenção. Opa girou o lança-cargas para baixo, apontando o cano largo para alguma coisa no corredor do andar. Um lodo transparente e viscoso se espalhava por ele também pelo primeiro degrau do próximo lance, manchando o metal texturizado. Em que nível fica a ponte? Sussurrou ela no ouvido dele. Estava confusa, perdida. Apontou para o alto, erguendo um dedo. Temos que sair da escada e subir de algum outro. Opa correu. Tomou impulso com um grunhido, saltando 2 degraus de cada vez, a arma apontada para a frente. Foi tão rápido que pegou Ripley e as outras de surpresa, e na hora em que ela começou a segui-lo, ele já estava no andar seguinte, vasculhando o corredor. Ela segurou o corrimão e subiu. Deveríamos ir devagar e em silêncio, pensou ela. Mas também sabia exatamente o que Opa estava sentindo. Ele queria chegar à ponte e avisar LaChance e Baxter antes que o alien chegasse lá. E, caso os outros dois já tivessem sido massacrados, queria matar aquela maldita coisa. Ripley o viu parar a porta que levava ao próximo nível e tocara. Placa de pressão. A porta se abriu em um sussurro. Entrou. Agachado, olhando ao redor, enquanto Ripley e as outras se aproximavam. Com um rápido olhar para elas, ele seguiu em frente. Ripley finalmente reconheceu onde estavam. Enquanto se aproximavam da entrada principal que levava à ponte, ela avançou. Na frente dos outros, parando a porta e prestando atenção, a mão pairando sobre a placa de pressão. Não conseguia ouvir nada lá dentro, mas talvez as portas fossem a prova de som. Talvez os gritos estivessem contidos. Ela fez um sinal para Opa e contou com os dedos. 3, 2, 1. Tocou a placa e a porta se abriu num sussurro. Entraram juntos, Opa à esquerda, Ripley à direita, e a alegria e o alívio foram quase esmagadores quando ela viu LaChance e Baxter acocorados ao redor do painel da central de comunicações. Que porra é essa? Perguntou Baxter, levantando-se e fazendo a cadeira sair girando pelo piso. Perdemos contato e foi quando notou o rosto deles e percebeu o terror. O que aconteceu? Perguntou LaChance. Selem a ponte de comando e ordenou Opa a Seddon e Kasianov. Tranquem as portas. Todas elas, e quanto aos outros? Perguntou Baxter. Há quanto tempo vocês perderam contato, e exatamente quando vocês abriram a câmara de pressurização, e respondeu Baxter. Eu ia descer, mas não há mais ninguém, e revelou Opa. Selem a ponte. Aí. Vamos decidir o que vamos fazer agora. A tristeza era palpável. Já haviam perdido muitos amigos e colegas, mas esses 8 sobreviventes haviam coexistido por mais de 70 dias. Esforçando-se para manter a Marion segura, esperando que o pedido de socorro fosse captado por outra nave. Vivendo dia após dia com a ameaça constante de outras disfunções mecânicas ou uma evasão daqueles monstros da Samson. Desafiando as probabilidades, sua determinação os fizera perseverar. Talvez nem todos gostassem uns dos outros, mas em que grupo todas as pessoas se gostavam? Principalmente sob tanto estresse. Ainda assim, eram sobreviventes. E agora 3 deles estavam mortos, trucidados em questão de segundos por aquelas criaturas malditas.
Ripley deixou que tivessem um instante de silêncio, afastando-se. Até um painel de controle e sentando na cadeira estofada. Era um ponto de controle de navegação. Ela explorou o sistema, notando os outros planetas e suas distâncias, órbitas, composições. O Sol no centro do sistema estava a quase 1 bilhão de quilômetros. Não me admira esse frio da porra, temos que encontrá-lo, e disse Seddon. Rastreá-lo e matar. Rastreá-lo como? Perguntou Kasianov. Ele pode estar escondido em qualquer lugar na Marion. Levaríamos uma eternidade, e temos poucos dias, eu o vi, e afirmou Seddon. Ao som de sua voz, cheia de espanto e medo, todos ficaram quietos, imóveis. Ele saiu como uma sombra viva. Garcia nem viu o que a atingiu, eu acho. Ela não gritou, não teve tempo. Só soltou um grunhido. Como se ela estivesse resmungando. Só isso, e a coisa a matou e correu. Só a estraçalhou sem motivo algum, eles não precisam de motivo, já afirmou Ripley. Matam e comem. E, se não tiverem tempo para comer, só matam, mas isso não é natural, respondeu Seddon. Os animais matam com um propósito, a maioria, sim, e retrucou Ripley. Os humanos, por exemplo. Não, e daí se é natural ou não? Perguntou o Opo, e parecia zangado. Não importa. O que importa é o que faremos. Vamos rastreá-lo, e insistiu Seddon, não temos tempo. Disse Kasianov, aquele ácido corroeu as janelas e o piso da anticâmara muito rápido, e explicou o Opo. Temos sorte de as portas estarem aguentando. São portas de segurança, não escotilhas externas. Apropriadas, então, como diabos vamos entrar na Samson agora? Perguntou Lachance, esse é outro problema. O Opo era o centro das atenções. Não só estava no comando. Como era o único engenheiro ainda vivo, podemos usar os trajes espaciais, sugeriu Lachance, exatamente o que eu estava pensando, e respondeu o Opo, e concordou Baxter. Os sistemas atmosféricos da Samson vão voltar a se pressurizar depois que a gente entrar, vamos ter que montar outra câmara de pressurização. Afirmou o Opo, mas não podemos simplesmente deixar aquela criatura vagando pela nave. Kasianov estava de pé, os punhos fechados ao lado do corpo. Ela pode mastigar cabos, derrubar portas, causar sabe-se lá que tipo de danos, vamos deixá-la em paz por enquanto. O Opo olhou para Ripley, como se procurando apoio. E, de repente, os outros estavam olhando para ela também. Ela assentiu, Ou fazemos isso ou caçamos aquela coisa pela nave e colocamos todo mundo em risco. Pelo menos assim temos uma chance, uma chance, e zombou Kasianov. Quais são as nossas chances? Vou anotar as apostas. Quem dá mais? Eu não faço apostas, e respondeu Ripley. Escutem, e se 3 de nós ficarem de vigia enquanto os outros 3 trabalham, ainda vamos levar um bom tempo para chegar a Samson. Aí, quando voltarmos, vamos direto para minha nave e fugimos. E os suprimentos? Perguntou Baxter. Água, comida, lubrificante para todo mundo fazer um amorzinho. Há estoques na mina? Perguntou Ripley a Opo. Sim. Mas é de lá que eles vêm. Disse Seddon. Ripley concordou. Ninguém falou nada. Todos estamos pensando na mesma coisa, pensou ela. Certo, então eu decido, começou o Opo. Tenho uma ideia de como podemos passar pelas salas descomprimidas e embarcar na Samson. Vamos todos juntos e seguiremos o plano. E, se aquela criatura nos causar problemas quando voltarmos, lidaremos com ela quando chegar a hora. Um problema de cada vez, não é? Perguntou Baxter. Tipo isso. Precisamos de mais armas, e avisou Ripley. Perdemos a maioria lá embaixo quando podemos fazer um desvio para o porão 2 quando descermos, propôs Seddon. Provavelmente a lança-cargas e maçaricos de plasma lá. Moleza, e disse Lachance. Mamão com açúcar, concordou Baxter. Vamos todos morrer, e disse Kasianov. E falava sério. Não estava fazendo piada.
Ripley ficará impressionada ao vê-la em ação na ponte de atracação, mas agora ela voltará a ser a voz do pessimismo. Hoje, não, e respondeu Ripley. Kasianov bufou. Ninguém mais respondeu. Eles seguiram em frente, mas não muito rápido. Na relativa segurança da ponte, cada um levou alguns instantes para recompor os pensamentos. Por trás daquelas portas havia somente o perigo.